Oi, gente, boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando. A gente está aqui mais uma vez com uma live de um tema muito importante de ser debatido, que é a educação sexual nas escolas. Então, a gente vai esperar mais um pouquinho o pessoal entrar aqui para começar a conversar sobre esse tema. Então, boa noite para todo mundo que está aí, que está acompanhando a gente. Boa noite a todos, todas. Bom, eu sou Jéssica Marques, sou professora de História da Rede Municipal de São José dos Campos e também sou pré-candidata a vereadora aqui da cidade. E a gente tem feito, ao longo dos últimos meses, né, desde a pandemia, vários debates aqui na página para discutir educação, para discutir direito à cidade, temas das juventudes. Então, hoje a gente definiu, seria interessante, pela conjuntura que a gente está vivenciando, mas é um tema que atravessa a nossa conjuntura, porque é fundamental. Então, a gente decidiu debater educação sexual nas escolas. E para isso, a gente convidou também a Ana Paula Ribeiro, que é antropóloga, que é professora e autora de livros didáticos, que está aqui com a gente. A gente convidou também a Mariana Sobreiro, que é professora de Ciências e Biologia da Rede Estadual, daqui de São José. Então, é um tema importante, é um tema que tem ficado na mídia, né, de uma maneira com um pouco mais de ênfase no último período, porque a gente acabou de passar por uma situação muito dramática, que foi o fato de vir à mídia, né, uma menina de 10 anos que engravidou vítima de um estupro, né, que ela sofria sistematicamente há anos por um tio, e diante dessa gravidez e a necessidade da realização de um aborto, né, de um tipo de aborto que já é legalizado, né, no Brasil, que é o aborto a partir do estupro, a gente viu toda uma comoção, um pânico moral, uma violência profunda para que essa criança não tivesse acesso a esse direito, ao direito de abortamento, do abortamento legal. Então, nos últimos anos, essa pauta, né, essa invenção da ideologia de gênero, a partir da escola sem partido, de ultraconservadores, de movimentos ultraconservadores, que inclusive se instalaram no poder, e acho que a grande representante desse movimento hoje é a Damares Alves, né? Mas também que carrega consigo toda uma ideologia do governo, né, do Bolsonaro, de outros ministros, enfim, de vários movimentos. Então, diante desse cenário, né, de ataque à liberdade de cátedra de professores dentro de sala de aula, de impossibilidade de debater esses temas com mais profundidade nos espaços públicos, sobretudo nas escolas, a gente achou bastante importante também, diante de uma realidade onde os casos de violência sexual contra meninos e mulheres têm aumentado vertiginosamente, né? Nada mais importante agora, então, de que a gente faça esse debate com muita profundidade para, de fato, fazer esse diálogo com a sociedade da necessidade de debater a questão da educação sexual, o debate de gênero, de diversidade, a luta antirracista dentro das escolas e muitos outros espaços, né? E encarar isso de frente, fazendo um debate bem aprofundado sobre esse tema, nos ajuda, então, a superar essa perseguição que os profissionais e as profissionais de educação estão sofrendo, que as feministas estão sofrendo, por fazer esse debate de luta contra a violência, contra o preconceito, contra o machismo. Então, por isso a gente está aqui com essas queridas convidadas que aceitaram esse convite para debater esse tema. E a gente vai iniciar, então, agora a nossa conversa, né, com as nossas convidadas. Elas vão se apresentar mais um pouquinho, se quiserem. E a gente pensou, então, de começar debatendo sobre os tabus, né, que existem sobre a sexualidade, né, que permeiam, então, o debate sobre a educação sexual. Então, se quiserem começar, fiquem à vontade. Sejam bem-vindas aqui de novo e agradeço já o convite. Aliás, por terem aceito o convite. Então, vamos lá, Ana? Vamos sim. Então, eu sou a Mariana, sou professora de Ciência e Biologia, né, da Rede Estadual.
Comecei a lecionar o ano passado, já tive algumas polêmicas já relacionadas aos meus trabalhos, mais tarde eu comento com vocês. E é isso, a gente vai hoje conversar sobre educação sexual, que é um tema super importante, né? A gente tem visto, como a Jéssica falou, que tem acontecido muitas... os assuntos, né, relacionados a isso tá bem polêmico, né? As pessoas têm, assim, uma ideia pré-formada e... Bom, e não é isso, né? Essa ideia está totalmente errada. E hoje a gente vai debater e tentar desconstruir essas ideias que têm relacionadas à educação sexual nas escolas. Eu sou a Ana Paula Ribeiro, eu sou antropóloga, sou professora de língua portuguesa e de arte, e também estou presidente, né, da Rede Mulheres Além do Tempo, que é um coletivo aqui de São José dos Campos, que trabalha, né, com mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. Então, essa questão da sexualidade é um tema bastante presente no nosso cotidiano, né? E vamos começar falando, então, um pouquinho desse tabu, né? Por que, então, a gente tem tanto problema de falar da sexualidade na escola? Eu acho que a escola, ela reproduz aquilo que a nossa sociedade tem de valores e dificuldades, né? Então, dentro da escola, a gente vai perceber, né, que vão surgir todas essas questões que na nossa sociedade são importantes ou que são problemáticas, né? E a gente vai debater também no espaço escolar. As dificuldades também vão aparecer no espaço escolar. E aí entra a sexualidade, porque é um tabu na nossa sociedade falar sobre sexualidade e falar sobre sexo. Então, é uma dificuldade muito grande. Como é uma dificuldade grande na nossa sociedade, a gente leva isso para dentro da escola. Como a gente não pode falar de sexo na sociedade, porque sempre vai gerar, né, aquele burburinho, né, estamos falando naquilo, né? Então, também isso vai acontecer na escola. Eu acho que esse é o principal ponto da grande dificuldade que a gente tem em discutir a questão da sexualidade e tudo que envolve a sexualidade, né? Eu acho que até uma coisa importante a gente pensar, assim, a partir de que idade as pessoas começam a achar que a sexualidade faz parte da nossa vida, né? A partir de que idade, né? Normalmente a gente começa a pensar na educação sexual a partir da adolescência. Só que quando a gente começa a pensar a partir da adolescente, a gente já pulou uma série de fases e de etapas, porque nós somos seres sexuados, né? Sim. A sexualidade, ela envolve uma série de outras coisas, além do ato sexual ou das relações sexuais. Ela é muito mais ampla que isso. Então é importante a gente pensar nisso, né? Quando a criança, ela sabe, por exemplo, que ela morou, entre aspas, na barriga da mãe. Isso é sexualidade, né? Essa é uma maneira de você perceber a sexualidade, você perceber qual que é a diferença entre sexos, coisas que antigamente, não tanto tempo assim atrás, né, as crianças não sabiam, elas não sabiam que elas estavam... Uma sementinha, né, que foi plantada. A cegonha trouxe, a sementinha cresceu, né, você ia saber disso na escola, muitas vezes, pelos professores, os pais tinham dificuldade de falar sobre isso com os alunos, né, com seus filhos, então deixava isso para a escola também, como uma maneira de lidar com assuntos mais delicados, né, como que você vê isso, Mariana, você que é professora de biologia no seu dia a dia, como é que você vê esse tabu na escola? Então, é bem complicado mesmo, porque esse assunto realmente passa a ser um assunto do professor de ciências, de biologia, né? Porque o pai tem aquele negócio de ser um assunto delicado, de ter vergonha, de não saber como começar o assunto. Então, isso acaba sendo levado para a escola, né? Para ser um assunto que a escola vai resolver, né? Mas muitas vezes tem muitos professores que não estão preparados também para isso, né? Apesar de ser um assunto que, teoricamente, né? Quando a gente fala de sexualidade e educação sexual, as pessoas pensam só na questão das DSTs, né, e da questão da reprodução, né, esse assunto tem muita coisa para ser tratada, né, é um leque de assuntos que a gente pode tratar, não só isso, né, mas as pessoas não sabem, não entendem, porque hoje a questão da educação sexual é vista, né, como uma coisa assim, nossa, não vamos falar sobre isso porque eles vão querer que meu filho seja homossexual,
ou começar a iniciar a vida sexual antes da hora, né? Então, é por isso que é um tabu, né, também isso, porque eles ficam sempre com medo, achando que essa questão da educação sexual vai levar com que as crianças iniciem antes, né, essa questão do ato sexual. Né? Então, por isso também que é bem difícil lidar com essa situação. Mas hoje em dia a gente sabe que a educação sexual não é só isso. Né? A gente não está falando só, né, da questão das DSTs, não só da questão da reprodução. Né? A gente tem vários outros assuntos aqui, como violência sexual, diversidade, né, de gênero, que a gente pode abordar, as diferenças, né, entre homens e mulheres, que hoje é bem gritante. Né? Mesmo hoje em dia, né, a gente vê muita diferença. Então, são vários assuntos que a gente pode abordar dentro da educação sexual, né? E a gente a sociedade vê isso, né, como um tabu, porque é uma coisa já bem antiga, né? Antigamente, várias culturas, às vezes, até pensavam de forma diferente com relação à sexualidade, mulheres poderiam ter, né, relações sexuais antes do casamento, isso não era visto nenhum problema, né? Mas a questão da história muda bastante, né? Com a questão do cristianismo em alta, né, os padres proibindo, né, não falar, né, dessa questão sobre sexo, né, sexo ser só alguma coisa para reprodução, né, então daí a mulher é vista como pecadora, né, tem toda uma questão já histórica relacionada à educação sexual, à sexualidade, né, então por isso que hoje é visto como um tabu, a gente sente ainda dificuldade de falar por conta disso, né, uma questão histórica mesmo, né, social, a sociedade, né, impede que a gente fale abertamente disso. Eu acho que é interessante também que, assim, a década de 80 foi uma década muito frutífera para a gente compreender melhor o que é a educação sexual, né? E acho que é bem interessante isso, porque assim, mesmo dentro das igrejas, algumas igrejas, tanto padres quanto pastores, né, até mesmo outras religiões, deu espaço para se discutir e se debater sobre isso. Então, hoje nós não temos só essa visão religiosa, extremamente conservadora, que proíbe. Então, nós temos, assim, diversos trabalhos que são interessantes, comunitários, né, que são bem interessantes e são bem bacanas. É claro que esse peso histórico que a gente traz aí da proibição do sexo como algo pecaminoso, e de qualquer palavra que comece com sex, né, já nossa, tá bom, né? Não, né, ato sexual, vamos parar tudo, então peraí, né, então tudo isso precisa ser pensado, né, de uma perspectiva com tranquilidade. Eu acho que o primeiro passo é não se desesperar, porque eu penso assim, eu lembro de uma mãe uma vez que veio conversar comigo e disse assim, era uma criança da educação infantil, que a mãe estava grávida, a criança estava na educação infantil, e daí a criança perguntou, mãe, mas como é que meu irmão foi parar aí dentro da sua barriga? Né? Aquela pergunta que você fala, e agora, como é que eu respondo, como é que eu saio dessa saia justa? Aí a criança deu uma resposta, né, para ajudar a mãe, que disse assim, você engoliu ele? Eu disse, né? Sim, né? E daí ela acaba afirmando, né? Falando aí ela disse, eu não sabia o que responder na hora, eu fiquei assim, meu Deus, e agora o que é que eu falo para ele, né? E tal. O que é natural, né? Porque a gente sempre vai partir na educação do nosso referencial. Então, é sempre muito importante a gente pensar que a sociedade mudou demais de quando você era criança para hoje. Principalmente se você é da minha geração que passou dos 40, você vai ver, assim, uma mudança muito grande, né? A gente não usava o computador no dia a dia, né? Era tudo diferente, a máquina fotográfica era com rolo de filme, a gente não tinha essa facilidade de comunicação, a gente não poderia estar fazendo o que a gente está fazendo hoje aqui, não tinha toda essa tecnologia, assim, acessível, né? No nosso dia a dia. Então, a informação também era muito preciosa, né? Então, para a educação, quem detinha a informação, nossa, já era uma pessoa muito inteligente. Hoje, não basta você ser informado, você tem que... o que você vai fazer com esse conhecimento, com essa informação? É isso. Vendo? Sim, cortou um pouquinho, mas tá certo. Sim, deu só um ruído, mas acho que agora parou, tá ótimo. Então, assim, retomando, né, não basta só a gente ter uma informação, mas a gente tem uma preocupação muito grande do que a gente vai fazer com essa informação,
né? Então, na época que eu era adolescente, nós tivemos um movimento muito grande de educação sexual baseado na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, porque era uma época em que a AIDS estava, assim, né, em tudo quanto é lugar, as pessoas queriam saber o que era AIDS, como é que você pega, como é que não é, todos os preconceitos e tabus e tudo mais. Sim, então, persistem ainda hoje, né? Ainda persistem, mas na época houve uma campanha pública muito forte de esclarecimento, né, e de informações. Então, se por um lado, naquela época, a gente não tinha toda essa abordagem que nós temos hoje da educação sexual como parte da vida, como aquilo que vai trabalhar a questão da vulnerabilidade da criança e do adolescente diante de situações que podem ser violentas, né, porque isso é muito importante em relação à educação sexual, que ela não serve apenas para informar a respeito do seu próprio corpo, mas ela principalmente serve, né, para as crianças e adolescentes falarem de situações de vulnerabilidade que elas podem estar passando. Até porque, né, os dados que nós temos são dados muito alarmantes no Brasil, né? Nós temos dados assim que a gravidez na adolescência no Brasil, no ano de 2014, por exemplo, meninas de 10 a 14 anos tiveram mais de 28 mil crianças nascidas filhas de meninas entre 10 e 14 anos. Então, isso é um número altíssimo, é um número altíssimo. Nós somos o maior número de gravidez na adolescência na América Latina. Então, nós precisamos repensar essa situação, né? E meninas entre 15 a 19 anos foram 534 mil bebês nascidos, né? Mais de 534 mil bebês nascidos por meninas de 15 a 19 anos. É um número muito alarmante. E aí nós temos que pensar ainda em que situação que isso aconteceu, porque nós não estamos falando apenas da gravidez, que é da menina que começa a namorar o garotinho da mesma idade e começam a se descobrir sexualmente e fica grávida. A gente está falando que isso aqui pode ser um contexto de violência sexual. A gente está falando de vários... Deu uma travada. Eita, travou um pouco. Limites aqui das nossas possibilidades, né? Mas já que volta, já que a Ana volta aqui... Mas a Vivi, ela trouxe uma pergunta interessante, um comentário interessante aqui pra gente, que é o seguinte: a pergunta é a quem interessa manter esse tabu, né? Então, quando a gente deixa de falar de sexualidade, quando esse debate de educação sexual dentro das escolas não existe, as crianças e os adolescentes, infelizmente, vão procurar outros lugares para entender, sim, né, as mudanças que estão acontecendo no seu próprio corpo, né? E aí vão acessar, então, a violência pornográfica, né? A pornografia. E tem daí tem outras... Pode continuar. A Ana saiu aqui, mas provavelmente ela já volta. Voltou aqui. Voltou. Tá tentando, enfim, tá conectando. Mas tem pesquisas que mostram que quando os adolescentes têm acesso aos debates sobre a educação sexual, eles iniciam sua vida sexual mais tarde, porque conhecem seu próprio corpo, sabem opinar, decidir, não entram na sexualidade, enfim, nessa vida sexual ativa para tentar entender o que está acontecendo consigo próprio, né? Eles começam já a ter uma percepção, né, do corpo, do que pode, que não pode, quais são os riscos, né, e as meninas sabem falar não, por exemplo, porque agora elas já têm, né, todo um conhecimento já sobre o assunto, não fica inibida, até o fato da gente conversar, né, com os adolescentes, com as crianças sobre isso, faz com que tenha uma abertura maior quando eles estão namorando, né, ou estão num relacionamento, para falar, opa, eu não estou preparada ainda, né, então a partir do momento que você começa a conversar com eles, eles ficam mais à vontade de conversar entre eles também sobre esse assunto, né, acaba prolongando, né, aumentando a idade de início da vida sexual. Tem até estudos, né, na Europa, tem países que eles falam abertamente sobre isso, questão com os pais também na escola já é obrigatório eles falarem sobre a educação sexual e já mostra que os números diminuíram, assim, drasticamente, né, o número de meninas grávidas, o início da vida sexual aumentou, né, por conta disso, a questão da comunicação faz toda a diferença, né, com o adolescente. Se ele vai buscar
informação com um amigo na internet, né, vão ser informações assim que não estão certas muitas vezes, né, acabam, e a questão de menino, conversar com menino também gera aquele negócio, você ainda é virgem, né, né, como assim? Então, é uma questão que a gente tem que conversar com eles, que é normal, né, que a gente pode iniciar mais para frente, aí voltou. Eba! Problema Caí, técnico. hein? Caí. Normal. Seja bem-vinda novamente. Ai, foi um tombão. Acontece, tá de acontece. Volta, Mariana, então, você conclui. Então a gente estava falando, Ana, da questão da comunicação com os jovens, né, da gente falar com eles sobre o assunto, até para eles sentirem mais à vontade, né, de conversar com um parceiro, de, agora eu não quero, não é o momento certo. Então, essa questão da comunicação, né, de falar com eles, com o adolescente, falar sobre essa questão de sexualidade é muito importante. Sim. Né? Eu acho que isso é bem importante em relação à educação sexual, porque ela vai falar de respeito, ela vai falar de consentimento, né? E vai falar principalmente de como os jovens estão se relacionando afetiva e sexualmente, né? Porque assim, você não precisa ter uma relação sexual com outro jovem para você estar lidando com a sexualidade. Então, você falar sobre o que você tem dúvida, o que você sabe, o que você não sabe, se você acha que é o seu momento, se você não acha, por quê. Então, se esse relacionamento é respeitoso, né? Em que medida que ele é ou não é respeitoso, aí entram as questões de papéis sociais, do que a gente considera o papel de homem, o papel de mulher, né? Aí é importante a gente falar, né, sobre a chamada ideologia de gênero, né? Que é um termo bastante polêmico, né, e que... A gente precisa deixar claro, né, sobre isso aqui, é bem importante. Exatamente, né, é bem importante. Tem até um comentário aqui da Ana Luísa Lacerda, que também é uma grande feminista aqui de São José, muito atuante, inclusive nesse tema, que ela coloca aqui, lembrando o caso da deputada estadual que invadiu uma escola de SJC. A gente conhece muito bem essa situação, né? Sim, foi um trabalho meu, então. Tá então, certo. O que aconteceu? Essa polêmica foi tudo por conta de um trabalho de educação sexual que eu fiz nessa escola, né, que repercutiu assim de uma forma assustadora, né? Eu fiquei assim, bem assustada, né, quando eu soube, porque estava fazendo um trabalho, estava tudo certo, maravilhoso, o pessoal elogiando, né, o trabalho, e de repente, 2 semanas depois que já tinha acabado, né, toda a minha semana de educação sexual na escola, veio esse boom, né? As pessoas querendo impedir que a gente fale sobre o assunto, né? E essa questão da ideologia de gênero é usada para fazer com que a gente não fale sobre isso com os adolescentes. Confundir, né? Eles acham que falar sobre educação sexual, a gente vai estar colocando na cabeça deles sobre a homossexualidade, né? Que eles têm que ser homossexuais, ou fazendo com que eles iniciem a vida sexual muito cedo, e pelo contrário, né, a educação sexual, né? A educação sexual quer informar, né, quer fazer com que esses jovens tenham informação para que eles busquem, né, para que eles iniciem a vida sexual na hora que eles estiverem à vontade, que achem preparados, né. Então, essa questão dessa deputada invadindo a escola foi bem grave, né, eu não sei de quem partiu né, mostrou esse trabalho para ela, quem que fez, levou isso para ela, a gente não sabe ainda, mas assim, foi usado de uma forma totalmente negativa, né, como se falar sobre educação sexual fosse alguma coisa... Mariana, o que eu acho que é bem importante nesse caso é que, assim, é importante a gente esclarecer o papel da escola, porque, assim, os pais, eles têm o total acesso à escola como comunidade escolar, né? Então, quando a gente fala em escola, a gente fala assim, os pais só vão quando tem nota, apresentação de festa de escola, alguma coisa assim, e aí a coisa já começa torta, né? Porque, na verdade, a gente sempre trabalha com a noção de comunidade escolar, ou seja, o aluno, o professor, a equipe diretiva, as pessoas que trabalham na escola, né? O que seja o faxineiro, a cozinheira, todo mundo que trabalha ali, né? Então, tudo isso, e a família, a comunidade onde ela está inserida. Então, é muito importante
essa proximidade para entender todos os assuntos que são tratados. Então, as reuniões escolares, elas servem para isso, elas servem para os pais ficarem, os familiares, né, não só pais, mas tios, avós, enfim, os responsáveis pelos alunos, ficarem cientes do que é trabalhado dentro da escola. É por isso que a gente tem um currículo nacional, né? Então, aí os documentos oficiais norteiam o nosso trabalho. Então, eu acho que é importante que, assim, o professor, ele não faz nada que deu na cabeça, tipo, eu vou fazer, pronto. Não, existe um currículo que o professor segue para dar as suas aulas, e esse currículo, ele é nacional. Hoje nós temos a BNCC, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, né, para quem não é da área da educação, a base, né, comum curricular, que é para que todos os alunos, mesmo de uma cidade, sair daqui do meu bairro, eu vou para outro bairro, eu esteja aprendendo o mesmo conteúdo, ou sair do meu estado, vou para outro estado, eu tenha, né, esse parâmetro de que eu vou aprender as mesmas coisas dentro daquela série. É para isso que serve esse documento, para diminuir essas desigualdades de conhecimento escolar. Né? Desculpa, Jéssica. Não, é isso, assim, eu acho que é interessante pensar no caso da invasão da escola, né, que aconteceu aqui em São José, para a gente pensar no quanto é inconstitucional e porque o debate de gênero, o debate de sexualidade na escola, a educação sexual, o tema da diversidade, é algo que já está previsto justamente nisso que você colocou, né? Está previsto desde 96, né? Então, onde que a gente está vendo isso, né? Nos PCNs, exatamente, os parâmetros curriculares nacionais, que é um documento ainda vigente, né? Esse documento não caiu, qualquer um de vocês pode acessá-lo lá pelo site do MEC, pode baixar o livrinho, tá lá em PDF, de sexualidade, que explica como que ela deve ser abordada na escola, como é que é o trabalho do professor, que ele é transversal, ou seja, todos os professores devem trabalhar, não é podem, é devem. Devem trabalhar esse tema, não só a professora de biologia, né, mas o professor precisa se sentir bem com esse tema. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo uma formação para professores e um professor, homem, né, de biologia, chegou e disse assim, Ana, eu não me sinto à vontade de tratar desse tema. Porque a minha religião, eu venho de um histórico que eu não me sinto à vontade, então na minha religião a gente não fala muito disso, então eu não me sinto à vontade para trabalhar, eu não quero trabalhar esse tema na escola. Eu tenho dificuldade porque se o aluno me perguntar algo, eu vou me sentir inibido. Então eu acho que é importante isso também, porque o professor que vai orientar o aluno, ele tem que estar baseado cientificamente nas orientações. Nós temos estudos para isso de formação de professores. Né? Isso então, é muito importante. Isso, porque assim, não é a minha opinião pessoal como Ana Paula. É baseado, né, em algo fundamentado. Exatamente, numa orientação, né, que ela foi organizada, né, socialmente. Então, desde 96 nós temos isso documentado na educação, com os parâmetros curriculares nacionais, e de lá para cá esse trabalho só vem melhorando. Então, é bem importante, porque lá a gente fala da educação sexual para as crianças, na educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. E aí vem o papel da escola. Então, como é que eu trabalho a educação sexual com criança? Eu vou ensinar a criança a ter relação sexual? É óbvio que não, é óbvio que não, né? Então a gente vai respeitar a fase do desenvolvimento da criança. O que eu ensino para a criança, né? A diferença. Outra coisa que eu acho muito interessante, né? A gente fala assim para as pessoas, como que é o nome disso aqui? Nariz. Como que é o nome disso aqui? Olho, né? Aí você chega para a criança, orelha, boca, e a genitália. Aí você fala, pipi, pipeca, né? Aí você começa a inventar nome que para o seu corpo, né? Você fala mão, pé, braço, perna, peito, barriga, pipi, peru. Cada lugar chama de nome. Peraí, por que a gente cria esse nome diferente? A gente não pode chamar do nome real. Por que a gente não chega para a criança e não explica, né? Que o seu pênis, os meninos têm pênis, as meninas têm vagina, né? É muito interessante. Eu tenho um filho de 4 anos e ele sempre, quando ele era menor, ele perguntava para mim, mamãe, cadê seu pipi? Né? Filho, meninos têm pênis, meninas têm vagina, porque por mais que você ensine, a criança ouve isso fora. Na escola. Ela ouve na escola, ela ouve dos coleguinhas. O menino tem que ir no banheiro do menino, a menina tem que ir no banheiro da menina. Com 2 anos de idade, com 3 anos de idade, será que isso faz tanto sentido assim? Né? E até uma questão do professor, se a criança está falando, né, sabe já os termos certos, imagina uma sala com várias crianças
né? De repente a criança está relatando ali alguma coisa de algum abuso, mas ela está falando um termo que você não está percebendo. E daí, mas de repente quando ela fala pênis ou vagina, daí você, opa, calma aí, deixa o que ela está falando. Né? E outras coisas que você vai percebendo, quais são os sinais, por exemplo, de que essa criança está sofrendo algum tipo de abuso, né? É bem importante isso, porque assim, a educação sexual, ela existe nas escolas no mundo todo, né? Eu até falei que eu ia comentar um pouquinho sobre isso. O primeiro trabalho com educação sexual que houve no mundo foi na França, no século XVIII, né? Mas, na verdade, é na Suécia que ela entra como currículo escolar pela primeira vez em 1973. E no Brasil, ela começou na década de 20, em 1920, mas ela já entrou com um caráter de combater a masturbação. Lembra aquela história que crescia pelo na mão? Vocês já ouviram isso? Vem daqui. Esse é um dos mitos, né? Então, olha só que interessante isso, porque veja como a gente já estava falando de gênero mesmo antes da gente usar o termo gênero, porque em 1920 ela entra para a escola para combater a masturbação, a prevenção de doenças venéreas e para preparar a mulher para exercer o papel de mãe e esposa. Então, nós estamos falando de papéis sociais, né? E ainda se carrega muito esse peso dessa primeira entrada da educação sexual no Brasil como algo que é repressor, é algo que define o que você deve ser, o que você não deve ser. E hoje nós trabalhamos numa perspectiva diferente, né? Que é responder às necessidades que a nossa própria sociedade tem de questionar preconceitos em relação ao gênero, ao sexo. Hoje, se você fala para uma mulher, você não pode sair, você não pode trabalhar, você não pode ganhar o seu dinheiro, qualquer mulher vai dizer, opa, peraí, né? Mas você deve se portar de determinada maneira, você deve se vestir de determinada maneira. Então, assim, ainda nós temos situações em que as mulheres não podem sair para trabalhar, nós temos situações em que as mulheres não têm autonomia financeira, mas isso já é algo mais discutido socialmente. A gente já vê nos filmes, nas novelas, nos seriados, a mulher saindo, a mulher dirige, a mulher usa calça. Se você pensar que na década de 80 as mulheres usavam calça, elas sofriam represália na rua, usar batom vermelho, unha vermelha. Gente, década de 80 foi agora, recentemente. Né? Se você olhar para o passado, em termos de século XVIII, que foi o que surgiu, e para a década de 80 para hoje, então a gente está pensando em todas essas situações que são muito importantes. Então, hoje, a gente fala, sim, de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis para o grupo de adolescentes, né? Mas para as crianças menores, a gente fala das representações sociais, de papel de homem, de mulher, a gente fala do corpo, né? A gente vai falar do entendimento do seu próprio corpo, da percepção de reprodução, né? Por exemplo, meu filho sabe que ele nasceu da minha barriga, ele sabe como é que foi o parto, ele vê fotos do parto dele, né? Isso é educação sexual. Você Exato. Sabe que o seu irmãozinho está na barriga, né? Então, como que é isso? Isso é uma percepção, isso é um aprendizado, né? Então, isso é informar a criança a respeito do que é o seu corpo, quem pode tocar o seu corpo, quem não pode tocar o seu corpo, de dizer para o outro não, não toque, né? De falar para alguém me tocou, eu estou desconfortável, eu não gostei. Então, isso acontece muito na escola pública. E eu digo assim, eu já trabalhei em escolas em que houve intervenção por meio do conselho tutelar, né, que é fundamental, porque sempre que houver uma situação em que a criança for exposta a uma violência sexual, o conselho tutelar precisa ser acionado, né? E o que é importante nesse sentido? Onde é que está isso? Está na ECA, né? Está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é a obrigação da escola informar sempre que houver, né, um abuso sexual com contato físico ou sem contato físico. Porque ele expor essa criança ou adolescente a material sexual, filmar, fotografar, postar foto, mandar foto, né, isso é violência sexual. Isso é estabelecido como violência sexual. Então, os professores e a equipe pedagógica, ela está amparada, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e deve fazer essa comunicação, né, para o Conselho Tutelar, para que eles tomem as medidas cabíveis. Então, é importante também que as escolas façam isso, tanto a escola pública quanto privada,
né? As escolas privadas têm muito mais dificuldade de fazer isso, porque tem uma série de outras barreiras sociais que se impõem, e muitos adolescentes até relatam isso, mas acabam ficando, às vezes, sem orientação, porque a escola não quer, ou o professor não quer se expor, não quer ficar numa situação delicada diante de uma situação que envolve questões econômicas também, né? Então, acho que é bem importante a gente pensar na educação sexual como um fator de proteção também para a vulnerabilidade da criança e do adolescente na escola, no dia a dia, na vida, né, na casa, né, até porque as pesquisas que nós temos, né, pela Organização Mundial da Saúde, é que a violência sexual com crianças e adolescentes, em torno de 68% é cometida por familiares. Então, aquela ideia que a gente tem do tarado na rua, que pula na sua frente, que te persegue e tal, ele está em outra porcentagem. Ele existe, mas ele está numa porcentagem menor. Que a maior percentual é de pessoas próximas e familiares. Depois, nós temos em torno de 20% de pessoas que são amigos dos familiares, pessoas que trabalham com crianças, né, em situações de contato com crianças, e que acabam também tendo essa possibilidade de ter a confiança, inclusive, da própria família, né, para que se a criança falar alguma coisa, ela ser desacreditada, que é a dupla violência, né, não basta apenas a violência sexual, mas a violência de ser silenciado também. Então, isso é bem importante, né, você preparar o seu filho, né, ou a criança que você tá convivendo, que seja como professor, como educador social, né, ou como familiar, para contar, saber contar, se alguém tem uma atitude com ela, com o seu corpo, de uma maneira que é inadequada. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes hoje, do ponto de vista social, não só do ponto de vista da formação pessoal, que é você conhecer o seu próprio corpo, saber se proteger contra doenças sexualmente transmissíveis, saber qual é o momento adequado, né, de você escolher qual é o momento que você vai ter a sua primeira relação sexual, ou como vão ser as suas relações sexuais, mas principalmente a questão da vulnerabilidade. Muito bom. E aí, assim, é um direito, né, da criança e do adolescente ter acesso à educação sexual nas escolas, mas a gente tem vivenciado no último período, né, como já foi colocado aqui, grandes ataques a esse direito fundamental de crianças e adolescentes, né? Então, mesmo sendo muito importante e né, tem que ser garantido nas escolas, a gente também tem as dificuldades, primeiro, de enfrentar os ultraconservadores, né, que querem que a sociedade continue sendo opressora, né, e que essa violência continue sendo reproduzida. Então, a gente também tem a questão da dificuldade de formação dos e das professoras, né? Então, a gente tinha feito um debate há algum tempo para construir a plataforma, né? O programa de propostas da nossa candidatura e tal, e esse foi um tema que surgiu com muita força, né? A questão de um programa dentro das escolas municipais de discussão da educação sexual, né? Um programa de educação sexual que contemple duas questões específicas, né? Primeiro, a formação dos professores e professoras, mas não só, né, de toda a escola, porque está para além da sala de aula esse debate, né? Mas também um programa que garanta que essa discussão seja feita de forma interdisciplinar, enfim, com toda a escola, né? E aí o Lucas, né, que também é professor e comentou aqui, ele fez um comentário muito interessante, que é o seguinte: importante também que a educação sexual seja anti-LGBTfóbica, abordando questões como identidade de gênero e pessoas intersexo. Acho que isso é bastante interessante também, né? Porque foram dados alguns exemplos aqui de como a educação sexual se transformou ao longo da história, né? Então, infelizmente, ainda hoje, apesar de ter avançado muito, né, nesse debate, a gente ainda tem uma educação sexual que parte de uma visão da heterossexualidade compulsória. Então, falar de educação sexual a partir né, dos órgãos reprodutores, da gravidez e pronto, acabou. Né? Então, é importante a gente falar de LGBTs, né, enfim, compreendendo a sexualidade como algo muito mais amplo do que a reprodução especificamente, e contemplando, obviamente, essa questão da violência sexual, que eu acho que é o caráter social também, como a Ana colocou,
do debate de sexualidade, enfim, educação sexual dentro das escolas. Aí, gente, arrasa. Não, que você estava falando, né, sobre essa questão da escola, né, promover essa educação sexual na escola, né, como é difícil, né, a gente está falando aqui que já tem documentos, né, norteadores que falam, né, como a gente deve abordar o assunto, mas isso ainda é meio dificultoso ainda, por quê? Os professores não têm tanta informação, elas não sabem lidar, né, com isso. Como eu falei para vocês, né, tive ano passado uma experiência, a escola já no planejamento, no início do ano, foi a diretoria de ensino que levou alguns temas para serem trabalhados na escola, e um deles foi a questão da sexualidade de gênero, para a gente discutir. Né, eu aproveitei, então, o assunto e falei, opa, eu quero trabalhar com isso, então vou ver algum professor, né, como eu era residente pedagógica, né, eu falei, vou procurar um professor para auxiliar. E daí a professora de sociologia que me ajudou, né, a desenvolver o projeto, eu já estava com alguma coisa em mente, mas tinha que ter um professor orientador, né? E desde o começo, né, foi falado, né, sobre esse projeto, mas assim, então nenhum professor tomou a atitude de ir lá e falar, não, eu me responsabilizo por esse projeto e vamos lá. Não, eu fui lá e falei, eu quero trabalhar com isso, então vamos desenvolver um trabalho legal. E isso foi durante o ano inteiro, né? Eu comecei o trabalho no começo do ano para fazer as palestras só no final do ano, então foi um trabalho, assim, bem bacana, envolveu várias disciplinas, mas é difícil porque os professores não estão acostumados a lidar com isso. E quando você vai falar sobre assunto, né, é um tabu. Eles não querem conversar, eles não sabem como lidar, porque na própria formação, né, quando a gente vai fazer o curso, né, de licenciatura, por exemplo, de biologia, a gente não é preparado para lidar com esse tema, né? A gente Sim. também só fala o quê? Sobre reprodução, né? Só isso, sobre as doenças, né? Que hoje não é nem doença sexualmente transmissíveis que a gente fala, hoje a gente fala IST, que é infecção sexualmente transmissível, que a doença remete a alguma coisa que a gente está vendo, né? Que a gente está sentindo. Infecção, que a infecção está escondida. A gente é assintomático, né? Então tem muitas doenças, né? Infecções sexualmente transmissíveis que a gente não está sentindo, mas ela existe. Então, por isso que hoje o termo certo é IST. Aproveitando, né? Não, é isso. A gente vai se educando aqui também. Professora né? de biologia, né? Não, excelente, Mariana, muito bom. Não, acho que é muito interessante a gente pensar nessas práticas em sala de aula, na escola, sobre o que é educação sexual. Porque por conta dessa onda conservadora, né, a gente tem vários mitos, né, que vão rondando a cabeça das pessoas sobre o que é educação sexual. Que educação sexual é ensinar a fazer sexo, ou que é a erotização precoce das crianças e dos adolescentes. Então, quando a gente tem um exemplo do seu trabalho, por exemplo, né, que é algo concreto, foi discutido, foi criado por uma equipe, né, desde o início. Então, e esse trabalho foi multidisciplinar, né? Então não foi só a biologia, né? Então eu envolvi história, eu envolvi sociologia, eu envolvi arte, né? Eu envolvi várias disciplinas para falar. Né? Então foi uma semana que cada dia eu debatia sobre um assunto. Né? Então, primeiro eu iniciei falando sobre a história da sexualidade, né? Para a gente tirar esse tabu, né? De falar sobre a questão sexual, né? Então foi um dia só falando sobre isso. Outro dia eu também falei sobre os assuntos relacionados ao corpo, que é importante a gente falar, né? Porque, por incrível que pareça, a gente tem muita informação, mas, por exemplo, as meninas não sabem, né? Que a gente tem 2 buraquinhos lá. Elas acham que só tem um. E daí você fala assim, oi? Acho que se as meninas não sabem, imagine os meninos. Então, assim, é muita coisa que eles criam na cabeça, que eles procuram na internet, totalmente erradas. Né? Então, eles não sabem. Então, também falar do corpo é importante para eles se conhecerem. Sim. Né? Então, assim, daí eu falei sobre isso também num dia, debati sobre essa questão, né, das ISTs, né, do corpo, da reprodução. Falei também no outro dia sobre a diversidade de gênero, né? Então, foi um dia que a gente debateu muito e os adolescentes adoraram. Foi o dia que, assim, teve mais participação deles, porque eles têm muitas dúvidas, né? Questão de preconceito, até mesmo com como que eu vou falar? Esqueci o termo, mas enfim. Esse tema, né, de diversidade, eles gostam muito de falar, porque, assim, eles estão numa fase que eles estão se descobrindo, né, assim, a questão hormonal, também tá psicológica, tá muito, assim, à flor da pele, né, eles estão se descobrindo, estão
querendo entender o que eles estão sentindo, né? Então, quando tem alguma pessoa que está falando, né, que, pô, aquilo ali é normal, né, você sente afinidade por uma outra menina e você é menina, qual o problema? Isso não é errado, né? Isso é normal, isso é uma questão, né, de afinidade, não é só uma questão nossa, mulher com mulher. A gente tem que quebrar, né, esse paradigma, esses preconceitos que a sociedade traz já de antigamente, né? Então, esse dia foi muito bacana, eles adoraram discutir sobre isso. Então, assim, E, assim, a partir desse momento que a gente fala sobre gênero, daí a gente parte de outros assuntos. A diferença, né, de homem e mulher, né, que a sociedade impõe, por exemplo, que a mulher é o sexo frágil, o homem é o sexo, né, fortão, que não pode chorar, que não tem sentimento. Isso até remete, a gente lembra na escola infantil, por exemplo, as crianças, quando algum menino começa a chorar, ai, mulherzinha tá chorando, né? Então são coisas que a gente pode, por exemplo, um professor nessa hora que está acontecendo isso, de educação infantil, pode trabalhar esse assunto e começar a falar com eles que não é porque ele está chorando que ele é mulherzinha. Ele pode expressar seus sentimentos, né, como qualquer pessoa. Né? Então a gente pode falar de educação sexual a qualquer momento, dependendo, né, por exemplo, nesse tema aí de uma criança chorando, um menino, o professor é aí que ele entra para falar, né, para quebrar esse tabu de homem ser um fortão. Então o professor tem várias possibilidades de trabalhar, né, sobre a educação sexual. Né? Então foi bem bacana, nossa, adorei trabalhar, né, na escola, pena, né, que teve esse assunto aí, né, que foi mas a gente já saiu, já acabou, né. E o trabalho permanece, né. Com o certeza. aprendizado dos alunos também. Nossa, a participação deles foi incrível, né, como você colocou, que bom, né, que a gente eles aprenderam muito, né, eles aprenderam muito sobre o assunto, eles gostaram, eles iam comentar comigo, meninas, né, que às vezes não tinham nenhuma informação, vinham me perguntar sobre os métodos contraceptivos, falavam que estavam com medo, porque o namorado estava pressionando, então assim, daí de repente você vê que é difícil para eles conversarem, eles não têm espaço em casa, eles não têm com quem falar, nem com o próprio amigo às vezes, porque o amigo vai começar a fazer piadinha, né, enfim, porque a sociedade já, né, eles já carregam já isso, né, porque a sociedade impõe essas ideias neles. E acho que é interessante também começar a pensar naquilo que está na mídia, aquilo que a gente consome, os filmes, as séries, né, as revistas, como que está sendo abordada a questão da relação sexual, né, a questão da pornografia, a questão do modelo de venda, entre aspas, do que é o prazer, né, o que é você ter prazer sexual, como que você respeita a outra pessoa. Então, tudo isso, e principalmente na adolescência, isso é muito importante, ser pensado, ser debatido, né, a questão da banalização da violência sexual, da violência contra a mulher, a glamorização, a romantização que a gente vê muito, a romantização da violência contra a mulher, em séries, em filmes, né, a mulher foi sequestrada por um homem lindo, e que ótimo, então peraí, que tipo de prazer é esse que a gente está pensando? É o prazer onde você vai subjugar o outro, onde você vai machucar a outra pessoa? Então você falar sobre respeito, né, sobre o que é uma relação verdadeira e não aquilo que está lá no filme pornográfico que esse adolescente vai buscar às vezes para tentar responder dúvidas que ele tem sobre o seu próprio corpo. Sim, né? Acaba sendo a forma como os adolescentes se iniciam no debate de sexualidade, né, na educação sexual. Mas tem pesquisas que mostram, né, que isso contribui, como vocês estão colocando aqui agora, né, para normalização mesmo da violência sobretudo contra as mulheres, né, porque as principais pesquisas feitas nos sites pornográficos é de abuso, né, de situações de estupro real, né, tipo, estupro real, essa é a palavra pesquisada, né, a frase pesquisada, ou então pedofilia, né, então adolescentes estão entrando em contato com a sexualidade a partir desse referencial de violência que depois vão reproduzir, né, também com referenciais
estereotipados do que são os corpos perfeitos, naturalizar, né? Naturalizar uma coisa que é completamente... Eu acho que esse é o ponto principal de que, assim, educação sexual a gente tem o tempo todo, todos os dias, né? Não só agora que a gente está falando sobre isso, mas a gente tem quando a gente liga a TV, quando a gente assiste um filme, quando a gente vê uma mulher numa propaganda de revista, um homem numa propaganda de venda de um produto, né? Então a gente está usando ali vários apelos, né, que são da sexualidade, né, para falar de coisas que nos motivam, que motivam os nossos desejos de consumo, inclusive. Então, é assim, nós temos educação de qualidade ruim. Então, o que nós vamos querer para nós e para os nossos filhos? Nós vamos querer informações que possam nos ajudar, ou nós vamos, né, manter do jeito que está. Eu acho que até teve alguém que perguntou, não lembro mais o nome do rapaz, porque eu caí bem na hora, caí a imagem, mas eu continuei ouvindo vocês, né, que era sobre a questão do respeito, né, às pessoas trans e tudo mais. Então, eu acho que, assim, o grande problema quando a gente fala do debate de gênero é justamente porque algumas pessoas não querem falar sobre isso. É como se a gente tivesse que ficar olhando só para aquilo que está posto como se fosse o correto, né? Tudo que é não binário, né? Tudo que foge do homem e mulher, não vamos falar sobre isso não, deixa para lá, né? Vamos fazer de conta que não existe, né? E aí a gente já está fazendo uma violência, porque a gente já está agindo de uma forma preconceituosa. Então, talvez esse seja o ponto mais nevrálgico, que é assim, o medo de falar sobre isso, como se isso colocasse o meu filho, a minha filha, ou eu mesmo, né? Numa situação de se eu vou falar de homossexualidade, eu vou virar gay, né? Não é assim, se eu falar de café, eu não viro café, então se eu falar de homossexualidade, eu não viro homossexual, então peraí, né? As coisas não são assim, então a gente precisa desconstruir coisas que nos incomodam. Então, por que nos incomodam? Né? Sim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu tenho dificuldade. Então, vamos falar sobre alguém, vamos pedir uma roda, pede na escola, né? Mas na escola e fala assim, olha, a gente não sabe como falar sobre sexualidade com os nossos filhos. Vamos pedir uma palestra? Pede para a Secretaria de Educação. O ponto principal que eu queria dizer era o seguinte, que nenhuma pessoa pode entrar na escola para verificar o que está acontecendo lá dentro, se não for a Secretaria de Educação ou a Diretoria de Ensino, tá? Então, nenhum vereador, deputado, nada pode chegar lá e falar, pam, me deixa entrar que eu quero ver o que está acontecendo aí. Não é assim que funciona, isso é um desvio de função, inclusive, né? De autoridade. Né? Exatamente, né? Eu não posso chegar e dizer assim, aqui minha carteirinha de vereador, de deputado, o que quer que seja, né? Não pode, mesmo a patrulha escolar, para entrar dentro da escola, ela tem que ter uma autorização, né? Então, e como que é feito isso? É mediado por uma série de normas e regras da Secretaria de Educação. Porque tudo que acontece, principalmente dentro da escola pública, tem uma orientação muito firme, muito rigorosa em relação a isso. Muito mais do que numa escola privada, por exemplo, que tem também, mas é diferente, acontece de uma maneira diferenciada. Né? Na escola pública, o professor ele tem uma série de normas e regras legais, né, que tem que estar aqui na cabeça dele o tempo todo para ele saber como agir. É que a hora que a pessoa é abordada de uma maneira agressiva e violenta, às vezes a pessoa trava e não sabe o que fazer. E o que esse travar é importante? Porque é o que acontece em relação à violência sexual também. Por mais preparado que você esteja, por mais conhecimento que você tenha, se você estiver no ônibus e alguém passar a mão na sua bunda, na hora você leva um susto, você trava, você não sabe o que fazer. Então, a gente precisa preparar a criança, o adolescente, e nós também, mulheres, homens, quem quer que seja, né, da nossa sociedade, para a gente não travar, para a gente saber reagir, para a gente poder se proteger e para a gente não reproduzir violências em relação à sexualidade, quer seja em violência à identidade de gênero, à sexualidade, ao direito de saber, né, o que eu posso fazer com o meu corpo, direitos reprodutivos, em todos os níveis. Eu acho que esse é o ponto principal, e eu vejo que a educação sexual ela só tem a contribuir. E sempre que a gente tiver dúvida, procurar pessoas que sejam capacitadas, né, pessoas que façam um trabalho capacitado, né, em conformidade com as orientações legais. E não simplesmente assim, eu tenho dúvida, eu acho que a gente deve proibir e fazer uma campanha de proibição do sexo, ou proteger as pessoas. Será que isso está protegendo mesmo? Em que medida realmente eu estou protegendo? A quem interessa proibir e não falar sobre o assunto, né?
Será que a gente está preocupado mesmo com a proteção desse jovem, dessa criança, desse adolescente? Ou será que é outra coisa que nos motiva? Né? Então, vamos focar nessa questão de acesso ao conhecimento, né, aos direitos que nós temos, aos direitos humanos que nós temos em relação à nossa sexualidade e aquilo que nos protege enquanto pessoa, porque a sexualidade faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, né? De diferentes maneiras, mas ela está presente no nosso dia a dia. E tem um comentário aqui da Anitta, que eu achei que bastante interessante para a gente debater também. Ela colocou aqui, ó, também falar também sobre a violação de meninos. Muitos dos meninos que são violentados quando são crianças são caçoados por outros, chamados de gay, enfim, sofrem bullying nas escolas, né? E esse é um tema bastante importante também, porque debater sexualidade, diversidade, gênero dentro das escolas possibilita que os estudantes que são LGBTs tenham acesso à educação de forma integral, né? Porque existe toda uma evasão escolar que aumenta ano após ano de alunos LGBTs porque sofrem bullying nas escolas, não conseguem permanecer mais nas escolas, né? Principalmente a população trans. Então, esse também é um debate que a comunidade LGBT sempre traz, né? Do quanto debater diversidade, gênero, identidade, orientação sexual nas escolas possibilita que esses estudantes, que essas estudantes tenham acesso à educação e possam permanecer nas escolas, né? Sem sofrer o bullying, que é muito frequente também nesse período. Isso começa desde pequeno, né? Porque a gente já vê as crianças falando sobre isso, né? Você vê de repente, você é gay, você é gay, aquele menino é gay, qualquer coisa, e como se fosse uma coisa ruim. Sim. Né? Então, isso daí já mexe né, com o psicológico da criança, já começa a trazer várias, né, questões negativas, né, como se isso fosse alguma coisa ruim. Né? Então, a gente tem que desconstruir isso também com as crianças, né? Falar da diversidade com elas também, para respeitar, né? Porque a gente é diferente, todos nós, né? Eu não sou igual a você, né? Eu não gosto da mesma coisa que você. Por que a gente tem que ser sempre igual? Né? A gente tem que mostrar para eles que é uma diversidade enorme de pessoas, né? Eu gosto de várias coisas, eu não preciso gostar só de uma, né? Acho que a gente tem que falar com eles sobre isso, para quebrar, né? Para eles não terem mais esse preconceito e também não ficar esse joguinho de ficar falando que é gay, por exemplo, como se fosse algo negativo, que isso acontece muito. E daí isso repercute depois para os adolescentes e tudo mais, e daí fica aí um monte de marmanjo fazendo piadinha sem graça, né? A gente acho que precisa começar a falar sobre isso para desconstruir nessa questão. E melhorar, né, a relação dos meninos, das meninas, né? Que são LGBTs para isso é bem importante, né, porque a gente está falando de papéis sociais, né, daquilo que a gente fala de papéis sobre homem, sobre mulher, né, e a ideia da mulher como uma coisa ruim. Então, tudo aquilo que não é homem é uma coisa ruim. Olha a mensagem que a gente está passando. Então, se você não é menino, você é gay, é ruim. Você é mulherzinha porque você chorou. Qual é o problema de ser mulherzinha, né? Então, isso está nos desenhos animados, assistam. Está nos desenhos animados, está nos jogos de videogame, está nos filmes, nas séries. Então, é muito interessante você assistir aquilo que os seus filhos estão assistindo e questionar aquilo que está sendo dito na escola. Né? Eu tirei meu filho de uma escola por uma situação em que os colegas começaram a tirar sarro dele. Ele tinha 2 anos, tá? Porque ele tinha uma escova que era azul atrás e magenta na frente. Então, os meninos que eram mais velhos começaram a dizer que a escova dele era de menina e que ele usava coisa rosa. Então, em casa, a gente teve um trabalho muito grande, de meses, para desconstruir uma coisa que foi falada na escola. Né? Então, assim, meu marido tem que comprar camiseta rosa, porque ficou aquela coisa de que menina veste rosa, esse desenho é de menina, não quero assistir, não quero colocar essa roupa porque ela é rosa, ou ela é vermelha, ou ela é dessa cor e tal. Isso vem desde a educação infantil, então a gente precisa trabalhar isso desde a educação infantil, desconstruir esses estereótipos, né? E respeitar o corpo da criança, porque a gente também não respeita, a gente fala, abraça, beija, a criança não quer beijar.
força a criança como se aquele corpo não fosse dela. Aí eu posso te agarrar, eu posso te apertar, eu posso te beijar, porque você é pequeno, então eu faço, né? Ou não você tem autonomia, né? Você não respeita, né, o corpo da criança. Então isso já vai ensinando coisas que são perigosas, que colocam essa criança numa situação de vulnerabilidade. Parece uma bobeira, mas aquela coisa, deixa eu ver aí, né, o tamanho do pintão. Vocês já ouviram isso? Tem gente que fala para os meninos, né, para a criança, né? É uma brincadeira que depois, se essa criança está diante de uma pessoa que tem um potencial para abusá-la, que está ali esperando uma oportunidade, ela pode fazer isso e a criança vai achar que é normal, porque alguém brinca com ela dessa maneira, né? Então, é completamente inadequado. Com quem vai casar, com quem será que a criança vai casar no aniversário, né? Então, a gente vai colocando uma sexualização precoce, né, que depois a gente não sabe lidar com ela na adolescência, porque aí você estimula uma sensualização e uma sexualização da criança na primeira infância. Quando ela chega ali na pré-adolescência, ela já está sabendo de coisas que ela não deveria estar sabendo ainda, né, pelo andamento normal, sem esse estímulo, né, normal no sentido de sem esse estímulo. E aí a gente fala, olha só, olha como é que aí a gravidez na adolescência acontece, a gente fala, olha aí, é culpa do adolescente de novo. Então a gente estimula, um problema surge e depois a gente não sabe como lidar com ele e a gente faz de conta que ele não existe. Né? Então é importante pensar nisso. Outro ponto importante que acho que alguém comentou, que é a questão da violência sexual, né? Não existe maneira de você falar da violência sexual de uma maneira agradável. Uma pessoa que foi violentada, que foi agredida sexualmente, isso é um trauma. Isso precisa de um acompanhamento, né, profissional. Precisa de uma orientação. Muitas vezes, principalmente as adolescentes, levam mais de um ano para falar que sofreu uma violência sexual. Isso quando não leva décadas, né? Então é muito importante. Gente, a gente está aqui com 1 hora de live já, até que coloquei no chat. É um debate muito apaixonante, porque, embora seja marcado por inúmeros tabus, enfim, a gente sabe a importância que tem a garantia desse direito fundamental nas escolas, né? Então tem muito para comentar. Mas como a gente já está aqui com 1 hora de live, né? Queria que a gente fizesse aqui as considerações finais, ou então, Ana, que você está aí com os livros, se puder mostrar os livros, indicar os livros, acho que é bem legal também para possibilitar que as pessoas aqui tenham referência, enfim. A gente dá uns 5 minutinhos aí para cada uma, e aí a gente se despede aqui do pessoal que acompanhou, e agradeço muito aí por todo mundo que comentou, que perguntou, enfim. Quem quiser fazer perguntas também pode deixar aqui nos comentários, que a gente coloca aqui nas considerações finais. O áudio. Opa, tava desligado o áudio. O áudio está desligado. Agora sim. Foi? Então, acho que é importante a gente buscar informações, a gente como pai, como mãe, como familiar ou como professor, buscar informações em fontes que são reconhecidas, inclusive cientificamente, porque nós temos uma área de estudo sobre educação sexual. Então, eu acho que o primeiro são os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, que está acessível para todo mundo via site do MEC, né? Se alguém quiser esses materiais, quiser me pedir no privado, entra lá no meu e-mail, pede, eu mando, não tem problema, tá? E eu vou trazer só alguns livros que estão aqui na mão, mas que são importantes, por exemplo, para a gente discutir as relações de gênero, orientação sexual, igualdade étnico-racial, numa proposta de respeito às diferenças, que é um livro da Jimena Furlani, que é esse aqui, tá? Já é um livro um pouquinho antigo, mas que eu acho que tem muita coisa interessante, tanto para os pais quanto para os educadores. Aí tem esse livrinho aqui, que é bem antiguinho, porque ele é de 2004, foi feito bem na época em que a gente começou a trabalhar sobre a questão de respeito nas escolas. Então, ele é muito legal, que é Sexualidade, Educação, Prazer em Conhecer. Esse é um livro para o professor. Então, para quem vai trabalhar em sala de aula e tem dúvidas de como abordar a sexualidade, como abordar as questões de transformações corporais, de cuidado, de respeito, ele tem muita coisa interessante, preconceito, principalmente, né? E nós temos o polêmico livrinho Aparelho Sexual e Companhia, um guia inusitado para crianças descoladas, né? Esse livro aqui, ele é pensado para o adolescente, né? O pré-adolescente, o adolescente, então ele é todo em formato, ó, de tirinhas,
Então, ele tem aqui as ilustrações com as informações, é uma coisa para você tirar dúvidas. Se você acha que ele não está adequado, conversa com um adolescente para você ver se as dúvidas que estão aqui não são as que eles perguntam, porque em sala de aula eles perguntam muito para a gente, né? Por que tem tanta gente pelada? Por que na literatura? Por que Machado de Assis fala... Ih, deu uma travadinha de novo. Tá sem som? E eu tava sem som aqui. Desculpa. Imagina. Mariana, se você quiser se colocar nesses minutinhos finais, a gente vai esperando a Ana voltar para terminar também. Claro, então. Se quiser, fica à vontade. Eu acho que esse assunto, né, como você tocou e falou, né, é um assunto assim que a gente pode ficar aqui até amanhã discutindo, falando, porque é um assunto muito amplo, né? A gente falar sobre educação sexual, a gente envolve vários assuntos, tem vários tabus ainda a ser quebrados, a gente tem que tirar essa questão, né, que o pessoal fala da ideologia de gênero, porque hoje em dia, né, infelizmente, com esse governo tão autoritário, tão machista, tão preconceituoso, esse termo ainda é muito usado e não existe, gente, não tem nenhum fim científico, não existe, não, como você vai fazer com que uma pessoa se torne homossexual, ou como você vai fazer com, não dá, sabe, é uma questão que a pessoa, ela se sente, né, afinidade com o mesmo sexo, enfim, é uma coisa assim que ela sente, não tem como mudar o que ela sente, eu não tenho como impor alguma coisa, né, para ela. É como um alimento, de repente, eu gosto de, sei lá, abacate, e você não gosta, como que eu vou fazer com que você goste de abacate? Né, não tem como. Então, essa questão da ideologia, né, que é você impor alguma coisa, né, fazer com que as pessoas pensem igual a você, não existe. Então, a gente tem que desconstruir, né, essa ideia, que não é a questão do professor na sala de aula falar sobre educação sexual é muito importante, né, então a gente tem que levar isso para a escola, sim, a gente tem que fazer com que os professores tenham a formação adequada, né, preparar esses professores também para falar sobre isso, né, então isso é um processo que a gente ainda está em construção para melhorar, né, essa questão da educação sexual nas escolas. A questão da comunicação é muito importante, se você não fala, né, eles vão buscar informação em outros lugares, e esses lugares podem ser num site, né, que não seja confiável, enfim. Então, por isso é importante essa comunicação entre os jovens, adolescentes, as crianças, sobre a questão da sexualidade. Muito bom. Aí, Ana, ela voltou. E os meus combos clásicos, né? Se você quiser não, acontece, são os nossos limites aqui. Se você quiser terminar de mostrar os seus livros, né, as referências, fica à vontade. Na verdade, assim, esses 3 livros eu acho que eles são bem importantes para você ter parâmetros diferentes, um para os pais, um para o professor, um para os alunos, mais os PCNs para os pais, para os professores, né? Então, eu acho que, assim, também outra coisa importante que eu quero colocar é que o meu contato está à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida, chamar para a gente fazer rodas de conversa sobre sexualidade na escola ou num espaço comunitário, né? A gente tem essa possibilidade, tanto pela rede de mulheres, quanto eu pessoalmente. Então, fica aí à disposição o contato para vocês que tiverem alguma dúvida sobre educação sexual ou que queiram delongar, porque a gente tem muita coisa realmente para conversar, né? 1 hora só é muito pouco. Então, rodas de conversa, né? Se quem quiser também pedir isso, a gente pode organizar. Então, fica à disposição aí o meu contato para a gente conversar mais e debater mais sobre esse assunto, que é muito importante. Muito bom. Mariana, se quiser também se colocar aí. Como a Ana falou, né, a gente está aqui à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, a gente pode, né, abrir um outro dia, um papo, né, falar mais sobre o assunto, levar a questão de como trabalhar isso na escola, né, porque a gente pode trabalhar isso de diversas formas, eu posso também depois mostrar meus trabalhos para quem quiser, ver o que eu fiz, né, pode depois também, né, mudar alguma coisa, mas enfim, eu acho que é importante a gente trabalhar isso, né, nas escolas, e a melhor forma é a comunicação. Então, isso aqui é um espaço super importante, a gente precisa debater, né, e quanto mais pessoas, né, estiverem envolvidas no assunto, a gente vai conseguir construir uma educação sexual de qualidade nas escolas. Muito bom. Gente, muito obrigada.
Nossa, a gente recebeu inúmeros comentários, tem muita gente acompanhando aqui com a gente, muita Legal. gente parabenizando o debate, o trabalho de vocês também. Enfim, então, muito obrigada mesmo por terem aceitado o convite, por virem aqui com esse debate tão qualificado, para a gente desconstruir um pouco mais esses tabus e lutar, né, pela garantia da educação sexual nas escolas, né? Então, muito obrigada. Parabéns, a Eu que Glaucia agradeço. Nós também, que é uma professora que arrasa muito, Manu, muita gente aqui. Muito bom, obrigada, gente. E o Igor tinha mandado uma pergunta aqui, que é como argumentar com os defensores da manutenção dos tabus. Eu acho que uma forma da gente fazer isso é continuar debatendo aqui, organizando reuniões, defendendo com unhas e dentes dentro das nossas escolas que esse debate exista, né? Que ele se faça de maneira qualificada. E é isso, assim, embora os conservadores tenham saído dos bueiros, né, com mais força no último período, para tentar calar a diversidade, as feministas, as professoras, a gente segue fazendo os debates que são necessários, né, e segue fazendo os nossos trabalhos, a nossa atuação militante e construindo propósito. Então, vamos que vamos. Sim, Igor, se você quiser conversar mais também depois de estratégias de como conversar com isso, chama a gente aí no privado, a gente responde, monta estratégias aí, te ajuda em relação a isso, tá? Com certeza. Agradeço a vocês, né, pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Obrigada, Jéssica, obrigada, Mariana. Obrigada, Ana, obrigada, Jéssica, pelo convite, adorei. E vamos conversar sobre a educação sexual nas escolas. Vamos juntas, gente. Um grande abraço, vamos resistindo. Tem uma última pergunta aqui. Em qual disciplina entraria a educação sexual? O Bruno. A gente discutiu no comecinho aqui. Todas, Bruno, porque ele é um tema transversal. Né? Todos, tá? O professor que sentir, né, a vontade de conversar, né, é a hora, né? Como eu falei, quando ele vê algum momento que de repente surgiu ali algum assunto, é a hora dele começar a conversar. Porque ali surgiu aquele boato, aquele zum entre os adolescentes, entre as crianças, é a hora que ele vai conversar com eles. Porque daí, naquele momento, ele vai trabalhar o que está acontecendo, né? Então, isso é importante. Perceber uma situação de preconceito de gênero, preconceito sexual de gênero, né? Aborda o assunto, desconstrói o assunto. Para a matéria, para tudo que ele está fazendo e começa a falar, porque é ali que eles vão aprender. Sim. Aí, ele já agradeceu aqui a resposta. Obrigada, Bruno. Violeta também está acompanhando aqui, Ana Luísa. Enfim, a Yesha, Vivi. Muita gente. Temos um comentário de ódio aqui, mas a gente vai passar, porque nosso papel aqui é propor, né? Construir uma outra sociedade, né? Onde essas violências não existam. Então, muito obrigada. E é isso aí. Agradece. Obrigada. Foi incrível o debate. Aprendi demais com vocês. Grande abraço. Boa noite para todas. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.